O telemarketing é um dos setores que mais cresce no Brasil. São 1 milhão de trabalhadores, a maioria de jovens que não possuem experiência formal no mercado de trabalho. Mas o sonho realizado de obter o primeiro emprego vira pesadelo já nas primeiras semanas de trabalho. Uniforme sem criatividade e liberdade do trabalhador, estressante e cansativo e com altos riscos de prejuízo à saúde. Veio-lhe à cabeça a imagem de tempos modernos do Chaplin? Pois é disso que estou falando. Mas não são as fábricas, as grandes metalúrgicas que estão em questão aqui, mas sim as empresas de telemarketing. O call center desenvolve o trabalho que antes ocorria dentro dos bancos e demais empresas, e vem potencializar os lucros das mesmas, ou cobrando clientes ou vendendo produtos. Mas não são só os bancos, empresas de telefonia e outras empresas que lucram nessa brincadeira. As empresas de telemarketing também saem com os bolsos cheios, e quem perde nessa história? Para o lucro ser maior, os teleoperadores são espremidos até a última gota. A pressão que sofrem é cotidiana, cotas metas. Aqueles que não batem as metas servem de exemplo para os demais. Tem seus nomes colocados no mural como o pior vendedor, são ofendidos e xingados na frente de todos. Descontos no salário é retirado do bônus, são frequentes. Respirou a mais, perdeu. Para não pagar o direito trabalhista, os funcionários só são mandados embora por justa causa. Então, os supervisores inventam suspensões para justificarem as demissões. Até as faltas com atestado médico são descontadas. Empresas utilizam formas de fazer com que o trabalhador fique mais tempo no trabalho, através das horas extras. Aparentemente, o trabalhador tem a opção de escolher se faz ou não as horas extras. Mas, como o trabalho é dividido por equipe, se o operador não cumprir as horas extras, cai a produtividade do grupo. E se não fazem a extra, não bate a meta e não recebem comissão, porque são metas absurdas. A empresa utiliza este recurso com formas de estimular que os funcionários se vigiem e autoimpunem em prol de um suposto trabalho em equipe. A empresa ilude o profissional com campanhas e dias especiais, criando uma falsa expectativa de ganho, em vez de receber melhor salário, contenta-se com estes prêmios e bônus. A luta dos teleoperadores é a luta de toda a classe trabalhadora contra as diferentes formas de exploração, contra a constante retirada de direitos, contra os ataques neoliberais, ou seja, contra o sistema que é regido pelo enorme acúmulo de riqueza de poucos e pela transformação da maioria da população em verdadeiros pesos de papel. No ramo de serviços, o setor de telemarketing é o que mais cresce no Brasil. Em 3 anos, a oferta de postos de trabalho mais do que triplicou. A empresa vai te trazer metas irreais, que não existem. Já são 1,5 milhão de trabalhadores. São metas absurdas, são abusivas demais. 64% deles têm entre 18 e 29 anos. É uma pressão tão forte que você não consegue administrar. Era um conto de fadas. Aquelas mesas com nossos computadores, aquelas cadeiras boas de sentar. O entusiasmo dessa ex-operadora virou desilusão 9 meses depois de ser contratada para o primeiro emprego. A voz dela começou a falhar. Eu iniciava a jornada de trabalho com a voz, com 1h30 depois eu estava rouca. Quando eu saía do trabalho eu estava sem voz. Ela descobriu que estava com 2 nódulos nas cordas vocais e foi afastada do atendimento ao público. A ex-funcionária conta que passou a ser ridicularizada na empresa. Lixo, eu fui apelidada de lixo. E afirma que as agressões vinham dos chefes dela. Foi 8 meses de choro, de choro, de choro, de choro. Ela procurou ajuda psiquiátrica. Tinha desenvolvido síndrome do pânico. Eu tinha medo de dormir. Quando o sono vinha, eu mesmo me despertava com medo de dormir e ter os pesadelos, ter os sonhos com aquele ambiente do trabalho o qual eu vivi. Numa festa, para o diretor da empresa, a operadora foi obrigada a encher centenas de bexigas. Teve um dia que, de uma só vez, eu enchi 300 bolas. Não tinha bombinha, eu enchi na boca. Um supervisor, ele cortou meu cabelo. O Fantástico encontrou outras histórias de humilhação, como a desta mulher que diz ter sido agredida por não cumprir as metas. Daí ele voltou para a mesa dele e jogou o cabelo no lixo. As vítimas preferem não mostrar o rosto, porque ainda trabalham no setor e temem represálias.
todas aquelas pessoas, né, todos aqueles olhares. E principalmente, o que mais marcante ficou foi a risada dele depois de ele ter cortado meu cabelo. Eu parei de amamentar meu filho com 5 meses por causa do antidepressivo. Eu tinha pavor mesmo de trabalhar. Esta outra operadora conta que durante a gravidez teve uma infecção urinária porque a empresa controlava o tempo de ir ao banheiro. Você tem 5 minutos para ir no banheiro. 5 minutos era o tempo total, no expediente de 6 horas. E aí você ali, grávida, com vontade de ir ao banheiro, e qual era a orientação que te dava? Não, segura. Minha gerente, ela montou uma planilha, né, e organizou uma escala onde as funcionárias deveriam engravidar, pela ordem. Uma escala de gravidez. Acontecia nesta empresa em Minas Gerais. Quem, né, fosse engravidar teria que avisar com 6 meses de antecedência. A prioridade na escala de gravidez era para mulheres casadas e sem filhos. Depois, as casadas que já tinham filho. As solteiras não podiam nunca. No meu caso, eu era casada, já tinha um filho, então eu não poderia ter outro. Eu tinha que esperar quem não tinha ter filho primeiro. Eu falei, gente, mas a funcionária queria o segundo filho. Ela entrou na justiça contra a empresa, a Brasil Center, e foi indenizada. Só a escala de gravidez, não. O empregador quer controlar o ciclo menstrual da mulher. Porque quando ele souber que ela está no período fértil, né, fala, olha, não esqueça que você está na sua semana fértil. Essa semana você não pode ter relações. Um supervisor, por não ter levado a sua equipe a bater a meta, ele foi colocado numa, que eles chamam de dinâmica motivacional. Colocaram uma roupa de prisioneiro nele. Uma outra funcionária se vestiu de policial militar e colocaram ele de 4 na frente da equipe inteira. O que é mais importante? Satisfazer o cliente ou bater a meta? Bater a meta. Preste atenção no que esta mulher vai revelar. Ela trabalha no setor de retenção de uma empresa de telemarketing. De 10 clientes que querem cancelar um contrato, ela só pode fazer um cancelamento. Os outros 9 clientes, ela é obrigada a reter. Não, vai ter que ficar. Essa é a meta. Se não ficar, você perde sua meta. Você não ganha dinheiro, você é perseguido o tempo inteiro pela empresa. Você vai ser o patinho feio da equipe. Nós chamamos hoje os telecentros de senzala moderna, porque os trabalhadores não têm direito nem aí ao sanitário. Existem vários tipos de alienação, mas segundo Marx, uma alienação é básica, a alienação econômica. A alienação econômica pode ser descrita de 2 formas. Vejamos alguns exemplos no vídeo a seguir. O primeiro caso, a separação do trabalho em todas as suas instâncias aliena o trabalhador que não se reconhece em uma atividade, que faz apenas uma peça numa escala produtiva e não tem a visão do conjunto, por exemplo, e porque acaba desenvolvendo apenas uma de suas habilidades, seja braçal ou intelectual, provocando com isso uma divisão social. Tanto para Marx quanto para Engels, a alienação está ligada ao trabalho, porém para Marx tem um sentido negativo, em que o trabalho, ao invés de realizar o homem, o escraviza, ao invés de humanizar, o desumaniza. No segundo caso, o trabalhador tem a riqueza gerada pelo seu trabalho e é tomado pelos proprietários de meio de produção. Ele é levado a gerar acumulação de capital e lucro para uma minoria, enquanto vive na pobreza. A divisão do trabalho e a acumulação do capital juntas formam uma base de sociedade capitalista. São também as fontes de alienação moderna, segundo Marx, por meio das quais se constitui um sistema de dominação. O trabalho do sistema capitalista é a fonte de alienação e o capital é basicamente a posse de acúmulo de objeto. A superação do homem alienado só virá para Marx com a sociedade comunista. Segundo Marx, somente com o comunismo as pessoas deixariam de ser alienadas, pois tudo seria de todos e não haveria necessidade de divisão ou expropriação do trabalho alienado. Precisamos de encontrar uma maneira para que eles produzam mais.
temos que pensar nos custos da máquina, né? Não podemos esquecer disso. São gastos altos com a manutenção. E como conseguimos as máquinas? Não foram com as vendas? Temos que dar prioridade aos operadores. Bom, Juliana, eu não concordo, mas vamos analisar. Só não podemos deixar que essa conversa vaze para fora dessa sala e chegue aos ouvidos dos operadores. Ah, tudo bem. Podemos analisar no outro dia.